gente queria falar? Eu estava dizendo para você que eu ia falar sobre o invejoso, não foi isso? Foi. Então, é sobre isso que a gente mudou aqui de aparelho para falar. Entenda, cuidado com o invejoso. O invejoso é um perigo. O invejoso é mortal. O invejoso, obrigado por vocês estarem retornando aqui para a live. Primeira característica que eu queria pautar com vocês. Provérbio 24 diz, o furor é cruel. O furor aqui significa raiva. O furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, a Bíblia está dizendo que o invejoso, se nós não tivermos cuidado, eles nos contaminam. É isso que o texto em Provérbios está dizendo. Não conviva com o invejoso. É isso que Provérbios está dizendo. Não ande na mesma patota, no linguado nordestino. Não ande na mesma patota do invejoso. Provérbios está dizendo que, você pode ler isso se você quiser, Provérbios 27 e versículo 4. O furor é cruel, é terrível. Gente irado é terrível. É isso que Provérbios está dizendo. Mas quem pode resistir ao invejoso? O que o provérbio está dizendo é assim, se a gente não tiver cuidado, a gente fica contaminado pelo invejoso. Você já parou para pensar nisso? Há uma classe de pessoas que a Bíblia manda correr de perto. Essa turma, uma delas é o invejoso. Porque, entenda, eu queria falar um pouquinho sobre, aprendendo sobre a inveja. A inveja não é apenas um sentimento ruim, é uma arma destrutiva. Eu estava lendo um livro que dizia que a inveja era como um missionário Anice, Deus abençoe. A inveja é como um cupim. Você já teve cupim na sua casa? Ela vai destruindo. Quando você vai perceber, aquela porta, aquela cama não se aproveita para nada. Vai consumindo devagarinho. E tem até pessoas que colocam veneno ali para ver se acaba com o cupim, mas dependendo da situação, a coisa está tão grave que não tem mais jeito de se consertar. Cuidado, irmão, não conviva com invejoso. O conviver que eu estou falando não é ficar intrigado, não. É aquele tipo de gente que diz, eita, vamos na tua casa tomar café, vem na minha casa almoçar, vamos ali no restaurante comer uma pizza, vamos ali na pizzaria tomar um refrigerante. Esse tipo de pessoas, a Bíblia diz, não é o pastor Júnior, que a gente deve correr de perto, porque quem irá resistir ao invejoso? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, a pior raça de invejoso que existe é aquela que sabe e ela não consegue entender como é que você, que tem menos condições do que ela, parece que vive melhor do que ela. Você já viu essa raça de invejoso? É uma desgraça. Eles acabam com a paz da família, das amizades. Uma característica dos invejosos que a gente tem que ter cuidado com isso, o invejoso não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha o que você conquistou. A gente pensava, outro tempo atrás, que o invejoso quer o que a gente tem, né? Não, ele demonstra isso, mas ele não quer. Ele não quer que você tenha o que você conquistou. Uma, porque ele não tem. Duas, porque ele diz, o que é que fulano tem que é melhor do que eu? Que ele conquista, o que ele programa, o que ele corre atrás, e eu não consigo. Uma característica que incomoda o invejoso, e isso, se você for pesquisar na Bíblia, dá para entender, é que ele é perturbado com a sua felicidade. Todo invejoso, ele tem inveja da felicidade que você tem. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, ele tem inveja daquilo que você tem. Só que o invejoso, você conhece um invejoso logo de cara. A primeira característica real de um invejoso. Entenda, uma coisa, eu tratava as pessoas de forma carinhosa. Isso tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Outra coisa é você ser bajulador. Uma coisa que o bajulador tem certeza é que ele bajulando, ele cresce. E todo bajulador é invejoso. O bajulador, ele quer, muitas vezes, estar na posição que você está. Como ele não consegue, ele na tua frente te bajula. Por trás de tu, ele diz,
Eu não sei quem foi que viu capacidade na fulana para estar naquele cargo. Eu não sei quem foi que viu capacidade na ciclana para estar fazendo aquilo. Eu me acho muito melhor e parece que não estão enxergando isso. Agora, na sua frente, ele diz, não tem pessoa melhor para exercer isso que você faz do que você. Você é perfeita, você é perfeito para fazer isso. O bajulador, o invejoso, ele é bajulador, e além de bajulador, ele tem uma característica que todo invejoso tem. Ele é falso. Cuidado com o invejoso. O invejoso é desgraçado. Eu conheço uma história de um rapaz que conseguiu um emprego e ele começou a trazer o carro da empresa para casa. Só que o carro da empresa não tinha adesivo. Informando, empresa tal, não tinha adesivo. E onde ele morava, começou-se um boato. Você viu o carro que o fulano tá? Vi, é dele, é. Eu soube que ele comprou à vista. Mentira, ele não tinha dito nada, ele não falou nada, ele não disse que era carro da empresa. Mas o invejoso, ele cria logo uma situação. Ele comprou à vista. E tu acha, mulher, que com o salário que ele ganha dá para ele comprar aquele carro? Tá vendo que não dá? O que será que ele está fazendo para ter condições de pagar aquele carro? Quando vê isso, parcelou até o último dia da morte dele. O invejoso é desgraçado para fazer isso. Meus irmãos, o invejoso tira a felicidade das pessoas, que como ele não é feliz, ele não quer que você seja. Tenha cuidado com o invejoso. A primeira característica, repito, todo invejoso é bajulador. Todo invejoso é puxa-saco. Todo invejoso é mentiroso. Todo invejoso é falso. Por isso que o provérbio diz, cuidado com a inveja. Quem poderá resistir? Eu não estou lembrado o nome da cobra agora. Mas tem uma cobra que ela sai enrolando você. Parece que ela não vai te ofender, não. Ela está só te dando um abraço. Eu não sei se é jararaca. Eu não estou lembrado o nome da cobra agora. Mas tem uma jiboia, eu não sei qual é. Mas ela vai enrolando você. Parece que ela vai estar te dando um abraço. E parece até ser um abraço bom. Porque o couro da cobra, ele é um couro que tem uma temperatura quente. Então, se você recebe um abraço e você está com frio de um corpo que está quente, você acha até bom. Mas enquanto você acha que aquele abraço que a cobra está dando está te fazendo um bem, ou vai te fazer um bem, aquele abraço que tu está recebendo é para depois de 3, 4, 5 voltas que ela dá em você, ela te estrangular, ela te matar, ela te destruir. Cuidado com o invejoso. Invejoso, se você quiser escrever, escreva. Ele é bajulador, ele é falso, ele é mentiroso. É um defeito de fábrica de todo invejoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Prefira as pessoas que olham para você e elas até te elogiam. Elas até te elogiam. Mas quando você erra, elas chamam você e dizem, fulano, vem cá. Eu acho que você não deveria ter feito isso, não. Eu acho que você errou. Eu acho que você deveria voltar lá e pedir desculpa. Eu não faria o que você fez. O invejoso não diz isso, jamais, filho. Sabe o que o invejoso diz? Você fez mais, foi certo mesmo. Se fosse eu, fazia pior. E ainda foi pouco. Ainda foi pouco. Se fosse eu, eu ia lá e fazia pior. Aí quando tu sai, aí ele chega na frente daquela pessoa que ele mandou tu ir pedir perdão e diz, aquele fulano é um pilantra mesmo. Eu já estou acostumada, conheço ele há muito tempo. Ele não fez isso só com você, não. Ele faz isso com todo mundo que ele vê pela frente. Ele só cresce subindo em cima dos outros. Aquilo é um miserável. Aquilo não presta, não. Cuidado com o invejoso. O invejoso é maldito. O invejoso é perigoso. O invejoso é um bode com cara de ovelha. Cuidado. Irmãos, o que existe de invejoso que quer entrar na tua casa para saber como é que é a tua sala, para saber como é que é a tua TV, para saber como é que é a tua cozinha, para saber como é que está a tua geladeira. Cuidado, não coloque invejoso dentro da sua casa. E quando você coloca consciente, você está chamando o perigo para perto de você.
Não coloque invejoso perto de você. Não estou falando para ficar intrigado. Oi, oi, tudo bom, Pai do Senhor, boa noite. E tá bom demais. Uma outra característica que o invejoso tem é que ele conquista a sua confiança de uma forma artística. Parece uma atriz atuando. O invejoso, ele age parecendo uma atriz. Se precisar chorar, ele chora, porque ele é falso. Se precisar mentir, ele mente, porque ele sabe mentir. E olhando no teu olho. Ele diz mentiras olhando no teu olho. Para tu acreditar no que ele está dizendo. Tem esse tipo de invejoso. Se precisar, ele calunia, porque ele quer ver o teu mal. Na tua frente, ele demonstra querer ver o teu crescimento. Por trás de tu, ele é o primeiro a pegar a marreta para meter na tua cabeça. Aí, depois, aí tu acaba sabendo que ele falou mal de tu, que ele jogou contra tu, que ele nas tuas costas falou mal de tu. Aí tu chega, vai procurar saber. Ô fulano, eu soube disso. É verdade isso? Tu falou isso de mim? Oxê. Aí a pergunta é, quem? Eu? Não. Jamais. Jamais, amigo. Jamais, amiga. Não. Eu não. Eu nunca falaria isso de você. Eu já vi um áudio gravado, era a pessoa falando, ela ouviu a voz dela, disse, não, modificaram para ficar parecendo com a minha voz, mas ainda eu não. Eu já vi. Isso aqui não é você. Essa voz não é sua. Não. Tenha certeza que eu não fui. Que não foi você. Pronto, nesse dia que aconteceu isso, eu estava até viajando, tal hora, assim. Eu fui para casa da fulana, da minha... Quer que eu ligue para ela, eu perguntar se eu não estava lá? Eu digo, filha, mas não existe telefone não para você falar? Esse áudio aqui não é a sua voz não? É não. E só faltou chorar, dizendo a mim que não era a voz dela. Você entende? As pessoas invejosas, elas são muito perigosas. O que a Bíblia diz sobre o invejoso, pastor? O invejoso tem 3 características do invejoso. A maioria é esse que não tem o que você tem e não quer que você tenha o que você tem. Não é que ele queira o que você tem, é que ele quer que você não tenha o que você tem. É um tipo de invejoso o mais padrão. Mas existe também o invejoso que quer o que você quer. E nesse estudo que eu fiz, diz aqui que tem invejoso que imita a tua forma de vestir, imita o teu calçado, o teu modelo de cabelo, teu estilo de ser. Você já viu esse tipo de invejoso? Deixa eu ver aqui. Nina, eu tô com o celular. É verdade mesmo. Deixa eu ver o que a Nina escreveu aqui. É verdade mesmo, Deus. Essa live é para mim. Meu Deus. Estou sofrendo muito com isso, porque eu nunca vou perguntar, apesar, pastor, pastor, do seu... Desculpa a minha vista, viu, Nina? Minha vista está horrível. A Nina escreveu aqui e disse sim, tudo. Quer dizer outra característica que o invejoso tem. O invejoso é a desgraça. Compartilha essa live, gente, para me ajudar. O invejoso é a desgraça. Deixa eu ver se tem mais gente aqui enquanto eu preparo aqui o tópico. A minha mãe 3 continua aqui. A minha prima Josi continua aqui. O Daniel continua aqui. Daniel, Deus abençoe. O irmão Cícero continua aqui. A missionária Anísio continua aqui. A missionária Wanda continua aqui. Tem mais gente, só que o Instagram não é crente, eu não vejo. Só se comentar. Então, meus irmãos, perceba bem. Existe uma característica do invejoso. Ele copia a sua forma de viver. Você conhece aquelas pessoas que elas vivem num padrão de roupa, de relógio, de bolsa, de sapato, bons. Você sabe que a condição financeira dela não é para ela viver aquele padrão, mas ela vive. Pode ter certeza que uma das pessoas que ela copia, que ela tem inveja, ela vive assim também. Como ela tem inveja da pessoa e não tem condições de ter aquilo que a outra tem, aí o que é que ela faz? O cartão dela estoura. Aí ela pega o cartão da tia, ela pega o cartão da prima, ela pega o cartão da sobrinha, ela pega o cartão do avô, ela pega o cartão do pai, ela pega o cartão da mãe e compra aquilo mesmo sem ter condições de pagar, porque ela quer demonstrar que ela tem o mesmo padrão daquela pessoa. Eu já vi pessoas perguntarem assim, onde foi que tu comprou essa roupa?
Onde foi que tu comprou esse calçado? Onde foi? Tem gente que pergunta de forma natural. Eu gostei, achei bonito, vou comprar um igual. Tem nada de mais nisso. Mas tem pessoas que tudo que você faz, ela quer saber, quer perguntar, quer ver como é. Ei, eu disse em outra live aqui, vou repetir. Não é todo mundo que tem que entrar na sua casa, não. Tem pessoas que só podem entrar na sua casa até o portão da frente, nada mais. Tem pessoas que só podem entrar na sua casa até, no máximo, a área e nada mais. Tem pessoas que só podem entrar na sua casa até a sala e nada mais. Não leve até a cozinha e muito menos para o quarto. Sabe por quê? Porque inveja é um demônio. E quanto mais ele te conhece, mais ele quer te copiar. Quanto mais ele te conhece, mais ele quer te invejar. Quanto mais ele te conhece, mais ele quer te destruir. E quando ele tenta e não consegue te destruir, a primeira estratégia que ele faz para te destruir é falar mal de você, é caluniar você diante daquelas pessoas que você mais confia. Aquelas pessoas que mais te admiram, aquelas pessoas que mais te respeitam. Ele vai destruir a sua amizade, aquela que está em volta de você. Porque se você perder a amizade daquela pessoa que já faz 15 anos que tu tem amizade com ela, se tu perder a confiança daquele amigo que já faz 15 anos que tu convive com ele, se tu perder, tu fica sozinho, isolado, e enquanto você fica triste, porque as pessoas estão se afastando de você e você sem entender por quê, o invejoso está lá dizendo, estou conseguindo. Eita, estou vendo ele triste, eu estou feliz. Estou vendo ele angustiado, eu estou feliz. Estou vendo ele para baixo, eu estou feliz. Estou vendo ele se acabando, eu estou feliz. Estou conseguindo, o meu veneno está atingindo ele. Cuidado com o invejoso. O invejoso é a desgraça. E muitas vezes você tem menos condições do que ele. Aí você se pergunta, eu não sei por que o invejoso me inveja se ele tem mais condições do que eu. Ele pode ter até condições mais do que você, mas ele não tem as amizades sinceras que você tem. Ele não recebe sorrisos sinceros que você recebe. Ele não tem os abraços sinceros que você recebe. Ele não tem o carisma, a comunicação, as amizades verdadeiras que você tem. Ele pode ter até mais dinheiro, mas porque você tem algumas coisas a mais do que ele, porque você consegue fazer amizade mais do que ele, porque você consegue ter acessos a pessoas importantes mais do que ele vai tentar te destruir a todo custo, meu filho. Cuidado com o invejoso. Eu tenho o seguinte característica. É melhor ter poucos amigos mais verdadeiros do que muitos e a gente não saber quem são os verdadeiros ou falsos. Porque tem gente que é tão verdadeiro sendo falso que a gente tem dificuldade de identificar se ele está sendo falso ou verdadeiro. Tem gente, escreve essa frase, tem gente que é tão verdadeiro sendo falso que a gente tem dificuldade de identificar se ele é verdadeiro. Você entendeu a frase ou está difícil? Entende? Talvez você não entendeu a frase, eu vou repetir. Tem gente que é tão verdadeiro sendo falso, a falsidade dele é tão verdadeira que você tem dificuldade de identificar a falsidade dele. Perceba, a missionária Anísia diz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Nina. Continua aqui. Eu não tenho mais alegria para nada aqui na minha própria família. Tamo junto, Nina. Você faz parte da família Vivendo o Chamado. Viu? Não esqueça disso. Conte conosco. Então, irmãos, perceba bem. É uma característica importante que você tem que entender. Olha, perceba bem. O invejoso, como eu falei, o invejoso gosta de bajulação. Quer ver um grupo na Bíblia que era invejoso? Missionária Nisso, missionária Wanda, ou Nina. Um grupo na Daniel. Um grupo na Bíblia que é invejoso. Tem um rapaz aqui chamado Miguel Braz. É o filho da Silvia Braz. Deus abençoe o filho da Silvia Braz. A Silvia Braz, lá de São Paulo. Eu não estou lembrado o nome da cidade. A Silvia, que é a esposa do Silvio. Irmãos, vamos lá. Deus abençoe, obrigado por estar aqui, Silvia. Todo sábado às 21 horas a gente está aqui. A Josi está por aqui, que Deus abençoe, Josi. Irmãos, perceba uma coisa. A Bíblia diz o seguinte. Exemplo na Bíblia do invejoso. Fariseus. Os fariseus, muitos deles chegavam para Jesus chamando ele de quê? Bom mestre. Bom mestre.
Aí sempre colocavam uma isca para Jesus cair. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Eles levaram para Jesus. E só Jesus, essa mulher ali foi pega em adultério. E a lei diz que é para apedrejar ela. O Senhor diz o quê? Se Jesus dissesse, apedreja essa mulher, essa miserável, traiu, adulterou. Aí eles iam dizer, olha, é o Jesus que ensina amor. Se Jesus dissesse, não apedreja não. Aí eles iam dizer, olha, é o Jesus e não quer que cumpra a lei. A lei diz que é para apedrejar. Aí Jesus era a própria sabedoria, diz, quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que eles olharam para si, viram que eles tinham pecado e saíram do mais velho ao mais novo. Foram embora e deixaram a mulher sozinha. Os fariseus bajulavam Jesus. Fariseus e escribas eram bajuladores, pessoas falsas, e só se aproximavam de Jesus para pregar Jesus no contrapé. Os falsos nunca te elogiam com sinceridade. O que é elogiar com sinceridade? É você... Alguém chegar para você e dizer assim, olha fulano, ô fulano, você acha que ficou legal essa roupa em mim? Ah, ficou maravilhosa, perfeita, incrível. Parece que foi feito para você. Mas ela sabe que não, ele sabe que não. Mas ele diz sempre o que você quer ouvir. Mas os verdadeiros dizem assim, olha, você ficou bonita nessa roupa. Agora, se ela ficasse mais justa, se ela ficasse um pouquinho mais folgada, eu acho que caía melhor em você. Os verdadeiros dizem isso. Os bajuladores não. Perfeito, incrível, top. Não. Foi feito na medida para você. Tá tudo mentira. Os invejosos, eles só falam coisa para te agradar. Ele quer colocar você numa bolha. E quando ele coloca você numa bolha, ele chega ali na frente e diz, o otário, a otária, chegou para mim perguntando se estava bonita, uma presepada daquela se achando bonita. Já vi isso. Acontece muito isso. Ei, entenda uma coisa. Eu aprendi na vida o seguinte, eu nunca me empolgo com todos os elogios, nem me entristeço com todas as críticas. Eu vivo numa balança. Nem subo demais, nem desço demais. Para manter um equilíbrio emocional. Porque se eu me empolgar demais com os elogios, e graças a Deus, Deus me dá a capacidade e dá a você também a capacidade de identificar a maioria dos invejosos, dos falsos, dos mentirosos, dos hipócritas. Se eu me empolgar com a maioria dos elogios, eu vou me empolgar com elogios que, em sua boa parte, não é verdadeiro. E se eu me entristecer com todas as críticas, eu vou me entristecer com críticas que, na maioria delas, não é para eu me consertar. Não é para eu ficar uma pessoa melhor ouvindo os conselhos. É para eu ficar triste, abatido, abalado, amargurado, depressivo. Então, eu nem me empolgo com os elogios demais e nem me entristeço com as críticas demais. Eu mantenho um equilíbrio. Você precisa fazer um policiamento em você. Fuja dos invejosos. Mas fuja de... Não vá para cima não. Não tem futuro ir para cima do invejoso. Sabe por quê? Porque o invejoso ele tem uma estratégia maléfica. Quando ele vê que não conseguiu te derrubar, quando ele vê que não conseguiu te entristecer, quando ele vê que não conseguiu te abalar, ele usa essa seguinte estratégia. Se você já passou por isso, coloca aí sim. Ele diz assim, eu estava tão bem, mulher, mas tu me falou aquilo, me deixou tão triste. Ele joga a culpa da falsidade dele, da inveja dele em você. Se você, por acaso, falar a verdade para ele, olha, fulano, tu não vem não, que eu já te conheço. Não vem não, que eu já sei quem é tu. Ô, mulher, eu estava tão bem, quando tu falou aquilo. Aí ele joga a culpa para você, se saindo por vítima. Mas antes, ele tinha tentado te destruir, tentou. Não conseguiu, aí ele usa o que você falou contra você mesmo para ver se te deixa triste e ele sai por vítima. O invejoso é assim. Ah, pastor, o senhor não está exagerando não? Pesquisa para tu ver. Entenda uma coisa. Uma coisa é real, você nunca vai agradar a todo mundo e nem tente. Você não vai conseguir. Você só é um. Na Terra existe 8 bilhões e 250 milhões de pessoas. Você não vai agradar a todo mundo. Você só é um. E nem tem obrigação. Você só tem a obrigação de agradar a Deus
E, em segundo lugar, as pessoas que você ama. Se você achar isso importante, teu esposo, tua mãe, teu filho, tua esposa, você tem a obrigação de se sentir à vontade de fazer isso. Mas não se preocupe em agradar os outros. Eu não gostei do teu modelo de cabelo. Às vezes, quando ele te elogia, e tu sabe que o elogio é falso, e ele sabe que tu sabe que o elogio dele é falso, aí ele já começa por outra via. Eu não gostei do teu modelo de cabelo. Eu não gostei dessa roupa. Eu não gostei desse sapato. Eu não gostei desse modelo. Eu não gostei disso aqui. Ele tenta por essa via. Mas ele faz de tudo para te botar para baixo. Primeira fase é botar para cima. Quando ele vê que você sabe que ele é falso e não adianta ele falar que você não vai acreditar, aí a segunda fase é te colocar para baixo. E, além disso, te afastar daqueles amigos que te fazem bem. Cuidado com o invejoso. Não receba todo mundo na sua casa. Outra coisa, não deixe todo mundo colocar a mão sobre a sua cabeça. Não permita que todo mundo saiba os seus segredos. Não demonstre para todo mundo as suas fragilidades. Não desabafe, não abre o coração para todas as pessoas que você encontra e você acha que é de confiança. Porque a mente, você sabe por que a mente é chamada de mente? Porque se você sabe por que a mente é chamada de mente, se alguém disser aqui que não sabe, eu explico. Você sabe por que a mente é chamada de mente? Alguém sabe? Se alguém sabe, me diga aí. Se não sabe, eu vou te dizer agora. Você sabe por que a mente é chamada de mente? Não? Sim? Me diz aí. Estou chorando desde o começo. Ô Nina, mas esse choro é de tristeza ou de... Não entendi o seu choro. Mas a gente está aqui para lhe ajudar, tá? Você sabe por que a mente é chamada de mente? Me responda aqui se alguém sabe por que a mente é chamada de mente. Você sabe por que a sua mente é chamada de mente? Você sabe por que a sua mente é chamada de mente? A Nina botou aqui. Eu não posso ter nada, porque o povo vai já e compra igual. As pessoas são assim. Você sabe porque a mente é chamada de mente? Sabe não? A irmã botou aqui, sei não. Eu vou lhe dizer agora. Sabe por que a nossa mente é chamada de mente? Eu olho para alguém e digo, essa pessoa é de confiança. Aí a minha mente diz para mim, essa pessoa é de confiança. Mas a mente se engana. A mente mente. A mente mente. A sua mente pode se enganar com aquela pessoa. Os seus olhos não fizeram uma boa leitura dela. Os seus ouvidos acreditaram no que ela falou. E a sua mente, pelo que viu e ouviu, a sua mente acreditou que aquela pessoa era verdadeira. Mas a mente mente. Então, nem toda hora a nossa mente fala a verdade para a gente. Porque a nossa mente se engana. Não é que a nossa mente queira nos enganar. É porque ela se engana acreditando naquilo que a gente viu, ouviu de uma pessoa invejosa, falsa, mentirosa, se passando por verdadeira. Você está entendendo o que eu falei? Ou não? Está difícil de entender? Tá difícil de entender? Você tá entendendo do que eu tô falando? Irmãos, a nossa mente se engana demais. A nossa mente se engana. Eu já fui enganado pela minha mente. Eu já fui enganado pela minha mente. Eu já fui enganado. Eu acreditei na pessoa, eu investi na pessoa, eu me doei para ensinar o que eu sabia para a pessoa. Todavia, porém, quando ela achou que tinha condições de assumir o meu lugar, ela fez uma cama de gato para eu cair e ela assumir a minha vaga. Você sabia disso? Mas como eu tinha muito crédito com as pessoas com quem eu vivia, aí, na primeira situação, eu não caí.
ela tentou uma segunda, mas só que eu já estava esperto e me afastei. Perceba, mas eu acreditei muito no que ela dizia. Chamei lá para casa para tomar café. Por incrível que pareça, até no final de ano, quando fizeram Amigo Secreto, no final do ano, desse ano não, do ano que eu estava trabalhando com essa pessoa. Quando fizeram Amigo Secreto, isso foi em 2008. Quando fizeram Amigo Secreto, eu peguei o nome dela. Poxa, eu achei, caramba, nossa amizade está tão perfeita que até essas coincidências estão acontecendo. Em 2009, quando eu saí do lugar que eu estava, a pessoa que fez toda a campanha para me empurrar para fora foi a que eu mais ajudei. Mas na minha cabeça, quando eu a conheci, eu disse, não, essa pessoa aí, isso é verdadeira demais. Pense numa pessoa boa, gente. Ainda usei aquela frase antiga que a gente conhece. Por essa aí eu boto a mão no fogo. Foi a que mais me caluniou. Foi a que mais judiou de mim. Foi a que mais... Agora, eu não minto para você. A vontade que eu tive na hora era de passar com trator por cima dela. Só que eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Se eu fizer isso, eu estou me igualando a ela. Eu não sou igual. Eu sou diferente. Mas o meu nível espiritual, escute isso, o meu nível espiritual caiu muito durante esse processo que eu fiquei levando pancada dessa pessoa. Quase eu deixo de estar na igreja onde eu estava. Quase. Eu só não deixei porque eu sei que a igreja é o melhor lugar para eu ficar. Mas a igreja era maravilhosa, as pessoas eram maravilhosas. Mas essa pessoa... Por isso que quando era mais ou menos na sexta-feira, na quarta-feira, ela dizia, tu vem de gravata no domingo, tu vem social no domingo, tu vem assim no domingo, tu vem... Eu era tão amigo que se ela precisasse de uma gravata, que roupa não dava, né? Bem mais magra do que eu, a pessoa, eu era mais forte, eu emprestei gravata, eu ofereci cartão de crédito para ela comprar terno para ela. Entendeu? Entenda. Eu agora só me enganei essa vez, mas nunca. Quando eu não consigo identificar, eu pergunto, Jesus, e aí? Essa pessoa vai ser bênção ou perturbação na minha vida? Sempre já fui chamada muitas vezes, mas nunca fui porque eu não acredito. Mas em quê? Mas em ninguém, eu acho que é isso. Perceba, cuidado. Livre-se dos invejosos, se livre, pelo amor de Deus, se livre do invejoso. O invejoso impede a bênção de Deus na sua vida. Porque tira a sua paz, tira a sua concentração, tira a sua firmeza na fé. Tira. O invejoso diz, olha, sabe o que o pastor falou de tu? O pastor falou assim, 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 assim. Coitado do pastor, não está nem sabendo. Mas aquela pessoa está vendo você feliz na igreja, aí ele começa a fazer isso para você se afastar da igreja, onde você está feliz, e muitas vezes a gente nem sabe. A gente nem disse. E cuidado com o que você diz perto de gente invejoso, porque ele é especialista em distorcer aquilo que você disse. Ele distorce com força. O missionário disse, pastor Carlos Noé Júnior, meu Deus, pastor Carlos Noé Júnior, fiquei muito desse jeito, fiquei muito com a alma batida, mas graças a Deus eu vivo em nome de Jesus. É verdade, missionário, é verdade. E quando Deus nos dá a responsabilidade para fazer coisa na obra dele, é que aparece coisa. Cuidado com as críticas, cuidado com os invejosos, cuidado. Eu conheço casos de pessoas que quando soube que aquela amiga ia comprar aquele carro, ela foi na frente e comprou. Já estava tudo certo. Estava tudo certo para a pessoa vender o carro àquela outra pessoa. Mas a própria pessoa que ia comprar disse, olha, fulana, eu vou comprar aquele carro do ciclano. Depois ela foi na frente e comprou.
Eu estava dizendo para minha mãe 3 que eu já vi tanta coisa que deu vontade de escrever um livro. Tudo que eu já ouvi, já vi e já vivi. Mas é melhor evitar escrever um livro desse. Mas, irmãos, livre-se do invejoso. O invejoso é uma desgraça. O invejoso tem um demônio na vida dele. Ele tem uma vida destruída e quer destruir a sua. Afaste-se do invejoso, porque o invejoso te deixa triste, como disse a irmã aqui, abatido, angustiado e para baixo. Você nunca vai estar para cima se você estiver perto do invejoso. Porque o invejoso, vendo você bem, ele vai fazer de tudo para lhe deixar mal. É uma profissão do invejoso. Ele só descansa quando ele estiver mal. E você mal faz ele ficar bem. Agora, você bem faz ele ficar mal. Afaste os invejosos. Se for preciso, delete o contato dessa pessoa do seu telefone. Afaste-se. Faça uma faxina nas suas amizades. Queira só os verdadeiros. Queira só os verdadeiros. Eu já fiz muito teste. Eu já fiz muito teste com certas pessoas. Para ver a reação. E a reação, às vezes, me surpreende. Por exemplo, quer pegar um invejoso? Pega uma roupa bonita que você tá, que você sabe que é bonita, e diga: tá feia essa roupa em mim, tá? Ele vai dizer: não, tá linda. Tá linda. E pega uma roupa que você sabe que fica feia em você. E diga que tá feio, que ele vai dizer que tá linda. Ele sempre vai te elogiar. Agora, se você sair de perto, ele diz: as duas ficou uma presepada. Só que eu não vou dizer, né? Para a pessoa não ficar triste. O verdadeiro diz: olha, a roupa X ficou melhor do que a outra. Eu, na minha opinião, né? A roupa é sua, você faz o que quiser. Mas o invejoso diz: não, mulher, você é maravilhosa, você fica perfeita em todas. É mentira. É mentira. Cuidado. O invejoso sabe mentir muito bem. Ele sabe chorar se for preciso. Ele sabe abraçar, aqueles abraços fortes. Cuidado com o invejoso. Cuidado. É um perigo para o seu trabalho, para a sua convivência, para a sua família, para a sua casa, para as suas amizades. Cuidado, o invejoso é como cupim. Cuidado. Entenda bem. Eu não estou entendendo porque vocês estão rindo. Deixa eu ler aqui em cima. Há um tempo atrás, eu fiz uma deletada em uns contatos no meu telefone. E eu fui fazendo uma lista e quando eu dei por mim, eu tinha apagado uma cacetada de número. Quer ver uma coisa interessante? Eu vejo muito isso. Poste que você foi para uma festa e veja os seus stories. Poste uma notícia triste e veja os seus stories. O invejoso vai ver os dois. E nos dois, ele vai deixar algum comentário que vai dar para você perceber que ele ficou realmente feliz ou triste com aquela situação. O invejoso é desgraçado. Teve uma vez que eu ganhei um relógio da minha esposa, a gente ainda estava noivo. Eu ganhei um relógio da minha esposa e eu fui pregar numa igreja e eu postei o vídeo. E o relógio era bonito mesmo. Eu presenteei o relógio. Deus mandou eu presentear o relógio. Eu presenteei. Mas o relógio era bonito mesmo. Eu era apaixonado pelo relógio. Aí eu fui pregar numa igreja e movimentando o braço, né? O relógio apareceu várias vezes no vídeo. Como tá aparecendo isso aqui agora. Só que o relógio era bonito mesmo, não era assim não. Aí, depois de a postagem, uns 3, 4 dias depois, eu recebi uma ligação. Me diz uma coisa. Que relógio lindo é aquele no teu braço? Tu ficou mais linda ainda. Eu disse: ih, já começou a mentir. Essa pessoa nunca tinha me chamado de lindo. Nem de brincadeira. Tu ficou mais bonita ainda naquele relógio. Com aquele relógio no braço. Agora me diga uma coisa. Você comprou, você ganhou. Falar nisso, a Tânia está sabendo quem lhe deu?
Está. Então ele está sabendo quem me deu. Quem foi? Diz pra mim, diz pra mim. Quem foi? Se eu vou dizer nada? Então ela não sabe não, porque se ela soubesse, você ia dizer de boa pra mim. Senão eu não vou dizer não, porque... Deixa de mentir pra mim, rapaz, porque... Acho que qual é o problema? Tá bom, quanto foi? Eu não sei, porque eu ganhei. Mas quem foi que deu? Deixa pra lá, não vou dizer não. Eita, relógio lindo, rapaz. Cadê? Deixa eu ver. Aí eu disse, quem me deu foi a minha noiva. A Tânia? Foi ela mesmo, me deu. Nossa, se no noivado dá um presente desse, no casamento dá um avião. Eu chego a ver a inveja pingar por aqui. Era um elogio que vi pelo vídeo, mas a inveja foi tanta que só descansou depois que falou comigo. O invejoso é assim, ele só descansa depois que ele sabe todas as informações daquilo que ele quer saber sobre você. Cuidado com o invejoso. Ô, irmão, vocês estão achando chato esse tema? Tá chato ou vocês estão aprendendo alguma coisa? Me diga aí alguma coisa. Deixa aí alguma mensagem, bota o coraçãozinho para subir. Me diga aí alguma coisa. Que eu acho que se vocês não estiverem aprendendo nada com esse tema, a gente não fala mais nunca sobre ele. Cuidado com o invejoso. Esse é o tema de hoje. Estão botando o coraçãozinho para subir, ó, graças a Deus. Meus irmãos, vou encerrar agora. Eita, obrigado. Vou dizer isso e eu acho que você não sabia. Você sabia que o invejoso sente dor? Você sabia que o invejoso sente dor? Sente. Quando é que o invejoso sente dor, Nina? Quando é que o invejoso sente dor? Quando ele tenta ter o que você tem e não consegue. Ele sente dor. Outra característica que faz o invejoso sentir dor. Quando ele vê que a inveja dele não te incomoda. Essas duas características fazem o invejoso sentir dor. Quando ele vê que a inveja dele... Irmão Cícero está aqui, Deus abençoe, irmão Cícero. Quando o invejoso vê que a inveja dele não te incomoda, ele sente dor. Quando o invejoso vê que ele não conseguiu ter o que você tem, ele não conseguiu tirar o que você tem, ele não conseguiu chegar ao seu nível, ele sente dor. E a dor da inveja, eu não posso dizer porque eu não sou invejoso, mas pelo que eu pesquisei, a dor da inveja, ela é tipo dor de parto. Como assim, pastor? Ela vai e volta. É de lua. Tem dia que o invejoso está com mais inveja de você do que na semana passada. Tem semana que o invejoso está com uma inveja tão bruta de você que dá para você quase pegar na inveja que ele tem. Tem semana que ele passa tão disfarçado que nem parece que ele é invejoso. A inveja, a dor da inveja é tipo uma dor que vai e volta. Chega e sai. Diminui e aumenta. Por isso que tem hora que a gente olha assim para a situação e diz, rapaz, eu sei que fulano é invejoso. Mas parece que de um tempo para cá tá demais. Tá exposto. Tá na cara. Não tá escondendo mais não. Rapaz, é porque o invejoso é assim. Ele sente dor. Eu fiquei perplexo quando eu descobri que o invejoso sente dor. Por isso que ele fica feliz quando você está triste, está angustiado, porque na cabeça dele ele acha que você está sofrendo, sentindo alguma dor. Aí ele fica feliz. E quando você está feliz, ele está perturbado. Cuidado com o invejoso. Muito cuidado com o invejoso. É uma desgraça que a gente precisa se livrar. No mundo que a gente vive hoje, as pessoas têm inveja de coisas até que... Eu não acredito nisso, deixar bem claro nisso que eu vou dizer agora. Eu não acredito nisso. Mas os mais antigos dizem que existe um negócio chamado mal olhado. Quando o invejoso bota o olho numa planta, ela murcha. Quando o invejoso bota o olho num animal, num cavalo, numa égua, ela adoece.
Eu não acredito nisso, mas eu já ouvi dizer que o invejoso tem um chamado mal olhado, que quando ele bate, é a desgraça. Cuidado com o invejoso. Meu irmão, minha irmã, me diga uma coisa. Você consegue fazer uma lista das pessoas que você percebe que não são sinceras com você? Você consegue fazer uma lista das pessoas que você percebe que te enganam? Parece que é verdadeiro, parece que é real, parece que é puro, parece que é bonito, parece, mas por trás, você já conseguiu ver isso? Enxergar isso, notar isso? Você já conseguiu perceber que você já foi inocentemente enganado por invejoso? Você já conseguiu notar essas coisas? A Bíblia diz que o invejoso transforma amigos em inimigos. Davi era amigo de Saul, mas quando Saul percebeu que Davi estava crescendo, o que foi que Saul fez? Quis matar ele de todo jeito. E pastor, está na Bíblia, tá? É só você ler livro de Samuel. Livro de Samuel. O invejoso não suporta o seu brilho, então tenta manchar a sua reputação. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso espalha contendas, o difamador separa as maiores amizades. Quando ele não consegue te destruir, ele vai te difamar, é claro. 1 Samuel 18, 7 a 9 vai falar da inveja que Saul tinha de Davi. Sai daqui decidido, meu irmão, minha irmã. Eu não quero papo com invejoso. Entenda, não é ficar intrigado. Crente não pode ficar intrigado. Tudo bom, boa noite, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Agora, coloio, almoçar junto, lanchar junto, comer pizza junto, ficar uma tarde no alpendre conversando a tarde todinha com esse tipo de gente. Fuja. Você está cavando um buraco que o invejoso vai te empurrar dentro. Cuidado com os invejosos. Como vencer uma inveja? Ignore os sinais do invejoso. Ignore bajulação. Ignore a fofoca. Ignore tentativa de desmotivar. Ignore isso. Ignore, pelo amor de Deus. Chega de bajulador. Chega de puxa-saco. Chega de desmotivador. Chega de gente que só chega perto de você para te derrubar. Guarde o seu coração. Proteja o seu coração. E só selecione pessoas para colocar no seu coração aquelas que realmente você sabe que estão com você, não pelo que você tem, não pelo que você dá, não pelo que você oferece, mas pelo que você é. Amém? Hoje eu estou sem tablet, ficou mais difícil, mas deixa eu orar pela tua vida, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar nessa live. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir, de te adorar, de te bendizer. Muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Muito obrigado por esses irmãos que ficaram na live até agora. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que amam estar fazendo a tua obra. Repreende perto de nós, Senhor, os bajuladores, os falsos, os hipócritas, os mentirosos, aqueles que desejam o nosso mal. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar aqueles que são bajuladores. Abra os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar aqueles que são invejosos. Abra os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar aquelas pessoas que se aproximam de nós só para fazer o mal. Tenha misericórdia, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor. Guarde-nos, Senhor. Livre-nos, Senhor. Pai, afasta de nós essas desgraças, Senhor, que só querem nos lançar no abismo. Pai eterno, certo de que o Senhor vai nos proteger desses males, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por estar na live até agora. Que Deus abençoe você. Um abraço gigante na sua vida. Muito obrigado por ter aguentado esse tempo todo de live. Sábado estaremos de volta falando de temas importantes e Deus com certeza vai terá uma palavra ao seu coração. Tenha uma boa semana. Vá domingo para a igreja, em nome de Jesus. Jerusa, que Deus te abençoe. Jerusa, missionária Nice, que Deus te abençoe. Missionária Wanda, Deus abençoe. Minha mãe 3, Deus abençoe.
Daniel, Deus abençoe. A Nina continua aqui, louvado seja Deus, Deus abençoe. Nina, se puder, vai para a igreja, a gente sente falta de você e sua família. Eu vou sugerir para os irmãos dar um tema para a gente falar na próxima live. Deixe no direct. Nina, missionária Wanda, minha mãe 3, Daniel, Jerusa e as outras, irmão Cícero e as outras pessoas. Deixa um tema aqui no direct para a gente analisar, se preparar para falar numa próxima live. Pode não ser na próxima, mas na outra live a gente fala. Se possível, a gente vai falar na próxima live. O que você queria que a gente comentasse aqui na live? Pastor, eu queria que o senhor comentasse sobre casamento. Eu queria que o senhor comentasse sobre como bem-estar, como fazer o bem-estar da família. Eu queria que o senhor comentasse sobre como ter fé. Eu queria, o que você achar interessante, deixa aí o tema para que a gente possa falar na live. Cuidado com o invejoso. Apague alguns números da sua agenda. Se afaste de quem olha para você e tem desejo de ser igual a você. Até onde a gente sabe, se você estiver perto do invejoso, você está correndo perigo. E é um perigo que dá para evitar. Cuidado com o invejoso. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você. Deus te proteja, te guarde, te guie, te ilumine. Aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar. Em nome de Jesus, tenha uma noite tranquila, abençoada e cheia de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo, abraço, obrigado. Deus abençoe. Muito, 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 muito obrigado. Até o próximo sábado, se Deus quiser, 21 horas, debaixo da graça do Senhor Jesus.